Parágrafo que diz assim, que esses tempos, o irmão Branham falando, seriam tirados de nós, seria apenas uma eterna recordação. Portanto, falando do encontro, devemos aproveitar. Amém. Agora eu penso que não é só encontro, os cultos. Amém. Amém. Enquanto Deus não descer no seu coração, para no dia de culto, você ter aquilo em primeiro lugar. Glória a Deus. E não marcar coisas na hora do culto. Verdade. Você pode saber, se Deus não desceu isso no seu coração, eu não estou falando aqui de pessoas que às vezes têm que trabalhar, tem compromisso, estou falando de pessoas que marcam. Aleluia. Compromissos são diferentes. Glória a Deus. Uma coisa que não está no teu controle é perfeitamente compreensível e Deus sabe. Verdade. Então tem alguma coisa que não está batendo com Deus aí, com esse cristão que marca compromissos justamente no dia do culto. Verdade. E se você vier falar para mim, eu vou te empurrar. Vai, não, vai mesmo. Verdade. Porque é o que está no seu coração. Verdade. Não vai, tem gente que é bobo, né? Ah não, o pastor tem que proibir isso aqui, tem que proibir. Não é isso que está no seu coração. Foi o que Deus falou para Balaão. Ele disse, eu vou, não vai. Você sabe por que Deus falou que vai? Porque Deus já tinha dito para ele não ir. Verdade. Ele foi lá perguntar, por que o pastor vai falar que vai? Não, você já leu lá na mensagem. Que não é para fazer assim, mas se está fazendo, então faça. Glória a Deus. Verdade. É por isso que eu vou ficar, não, está lá na mensagem, mas você já sabe que está. Verdade. Então, é muito simples. Das vezes, não, pastor frouxo, não, pastor não frouxo. Você já sabe que está, é que está no coração fazer aquilo. Glória a Deus. E aí você vai fazer o quê? Não, você já está escrito ali. Amém. Você fala assim, mas, pastor, nós agora não recebemos mensagem direto no celular, nós não precisamos congregar. Pois é o outro equívoco. É verdade. Gravíssimo. Verdade. A própria mensagem que você está recebendo no celular vai te condenar. Verdade. Mas por que vai? Porque o profeta disse lá que uma pessoa que tem o Espírito Santo, tá? Ele não vê a hora das portas do tabernáculo se abrir para ele congregar. Amém. Graças a Deus. Não, mas nós já tem aqui, nem precisa. Falei, pois é isso aí que vai te condenar. É verdade. A própria Bíblia que os crentes carregam debaixo do braço é que vai julgar. É verdade. Essa mulher que anda de calça esporte, que corta o cabelo e carrega a Bíblia debaixo do braço, é essa Bíblia que vai condená-la. A mesma coisa em relação à mensagem. Então não precisa o pastor dizer, não faça, não vai, não. Não, você já sabe que está lá. Eu só não vou dizer para você que você está certo. Não espere isso de mim. Pastor, eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer uma doidura. Mas, ou no caso dos homens, vou largar da minha mulher. Não, larga. O pastor está mandando. Não estou não. Você já sabe que você não deve fazer. Por que você vai fazer? Verdade. Glória. Eu só não vou dizer para você que você está certo. Porque não está. Amém. Verdade. E depois você não vem brigar comigo querendo que eu diga para você que você está correto, porque você não está.
Ah, pastor, eu vou namorar um do mundo. E eu vou fugir com ele. Ah, vai. Ah, o pastor mandou. Não, não mandei não. É o que está dentro de você. Aleluia. Você sabe que você está errado. Por que você vai fazer? Glória a Deus. Quer se apinchar? Vai. A mesma mensagem que você diz que crê, que te condena. Só depois não vem cobrar de mim, dizer, não, o pastor tem que dar a opinião dele, se eu estou certo, se eu estou errado. Não, você sabe que está errado. Glória a Deus. Ué, agora você fez o que é errado, trate de acertar. Como você vai acertar, não sei. Glória a Jesus. Mas eu quero uma palavra, você tinha que querer antes. Verdade. Depois que você fez, aí você caminha dentro disso aí. A própria mensagem que você disse que crê, a própria Bíblia que você disse que crê, é que te julga, não sou eu. Amém. Verdade. Agora, não exija do pastor que ele venha e concorde. Não, nosso irmão, a nossa irmã está certo. Você sabe que não está. Verdade. Glória a Deus. Então, porque as coisas são assim. Às vezes as pessoas não ficam contentes em errar. Mas aí eles querem um apoio. Não. O apoio que eu tenho que te dar é que se Deus está te dando fé para você crer na palavra dele, você vem, senta no banco e assiste o culto. Amém. Graças a Deus. E não vou te pôr você aqui na frente. Isso você pode esquecer. Não vai acontecer. Mas daí, se todo mundo fizer isso, ninguém vem aqui. Pronto. Glória a Deus. Mas canta bonito, toca bonito, vai sentar do mesmo jeito. Amém. Amém. Tem uma voz de ouro, tem tudo bem. Não tenho nada contra isso. Mas vai lá, mano, vai encontrar o seu lugar. Amém. Nós não fechamos porta para a igreja. Pode qualquer um que vier, pode ser a pior das pessoas. Vem e senta. Amém. Pastor, mas eu tenho que tomar a Santa Ceia. A Bíblia dá a resposta para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim vem, coma deste pão e beba do vinho. Verdade. Você pode tomar para a morte, você pode ficar doente, tanto espiritual como fisicamente, ou a morte pode ser física e pode ser espiritual. E pode ficar fraco. Ah, mas eu não fiquei. Não ficou, mas já não é mais o que você era antes. Glória a Deus. Só não cobre do ministério, te dá um tapinha nas costas. Não, coitadinho ou coitadinha, não. Porque isso não vai dar certo. É verdade. Mas então eu não vou dizimar. Bom, você que sabe, se está achando que você está entregando dízimo para o homem, então você não deve mesmo fazer. Glória. Mas você tem que entender que é o ministério. Aí você vai cometer mais um agravante. Além de ter errado, agora vai roubar de Deus também. E aí vai mostrando o quê? Que vem um espírito atrás do outro. E a pessoa acha que não está acontecendo nada. Ele acha que está tudo certo. Não, então não entrega a minha oferta. E vai piorando, vai piorando. É infidelidade em cima de infidelidade. De repente, ele não vem mais na igreja. É verdade. Pronto, ele foi para o mundo. Agora lá no mundo está tudo perfeito. Lá ninguém tem defeito. E tem uns que ainda dizem assim, tem uma pessoa lá no mundo, é melhor do que muitos crentes. É? Você vê como o teu discernimento está errado? Está tão longe. Ele é tão melhor que ele nem quer nada com a palavra. Ele nem crê na palavra. E você está achando que ele é melhor, vai ver que você está igual. Glória. Não sabe.
O melhor é o de Deus. Amém. E o de Deus é a sua igreja comprada pelo seu sangue. Amém. Aleluia. Deus vos abençoe. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã. Amém. 2 Pedro, capítulo 3. Nós temos um lar. Graças a Deus. E é para lá que nós estamos indo. Os redimidos. Amém. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento. Nosso mandamento. O mandamento dos apóstolos. Amém. E do nosso, para que vos lembreis, desperta a exortação do vosso ânimo sincero. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi na leitura. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos nossos mandamentos. Profetas e dos mandamentos dos apóstolos. Amém. Você sabe, na mensagem está muito fácil crer em profeta. Eu estou vendo que a dificuldade de muitos dentro da mensagem é crer em apóstolo e em pastor. Verdade. Dá uma observada para você ver. Verdade. Eles não reconhecem. Há muitos, há esse espírito. Né? Ele crê muito em profeta, só não crê em pastor e nem em apóstolo. É verdade. Muito bem. E dos nossos mandamentos, os apóstolos do Senhor e Salvador. Amém. Você crê, e eu creio, que cada um que está aqui, crê que Deus ainda tem apóstolos. Amém. O para um país, o para uma região, Amém. ele tem. Amém. Seus ofícios estão aí. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Cobiça, desejo. Pessoas escarnecedoras, ele anda como ele quer. E desafia você. Como que eles desafiam? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, não é isso que acontece? Os pais na fé dormem, os pais de família que eram fiel na fé dormem, e os filhos vão ficando cada vez mais incrédulos e escarnecendo daquilo que eles criam. Tornam-se escarnecedores. Não, mas meu pai cria nessa mensagem, minha mãe cria. Nunca aconteceu nada. Ela dizia que Jesus estava às portas, ela já foi, ele já foi. E outros assim e assim por diante. Escarnecedores. Os pais na fé. Os apóstolos são nossos pais. Amém. Amém. São nossos pais. Eles dormiram. E muitos escarnecem. Agora os pais carnais também, tem muitos pais carnais firmes na fé, que dormiram, crendo nessas verdades. E a tendência dos filhos é ir se tornando incrédulos.
Diz assim, escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os pais, os apóstolos, os profetas, o irmão Brana, né, que era profeta e apóstolo, né, era profeta e apóstolo, isso é para refrescar a tua memória, né? Dormir todas as coisas permanece como desde o princípio da criação. Dormir até do mesmo jeito. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça, conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, que nesse instante o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Muito bem. É muito interessante essa leitura, né? Ele diz assim: agora, como no dia da eternidade. Haverá um dia eterno que não terminará. Graças a Deus.
É para isto que estamos aqui, estamos aguardando isto. Amém. Esse tempo. E cremos nós que estamos bem próximo. Amém. Agora, o profeta diz aqui na mensagem Futuro Lar, ele diz, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Agora, segundo tem sido, simplesmente vou ter que fazer isto. Está muito quente. O irmão Brana tira o seu paletó. Hoje está muito frio aqui. Enquanto eu sei que minha esposa não gosta que eu faça isto. Fique sem paletó. A irmã Mida dá umas implicadas com o irmão Brana quando ele tirava o paletó para pregar. É o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele diz, está muito quente, eu vou tirar o paletó. E ele diz, eu sei que a minha esposa não gosta que eu faça isso. Mas está muito quente aqui, vê? Vocês têm ar ali fora e tem sido tirado uma pequena área lá, vê? Agora, no futuro, ou melhor, no passado, nós estudamos os 7 selos, as 7 igrejas. O irmão veio e outros estão trabalhando fielmente nisso agora, para tê-los em forma de livro. E vendo todas estas coisas misteriosas que nós temos visto acontecer, então eu penso, após entender isto, na hora em que estamos vivendo, eu penso, após entender isto, na hora que estamos vivendo, e a posição, não há ninguém que desejaria sentar-se bem, com real sensibilidade, e examinar o que tem sido falado e o que está prometido para acontecer, e que tem acontecido, sem que dissesse que estas coisas estão cumpridas. Exatamente o que Deus disse que faria. Ele fez isto exatamente de tal qual a letra vem. Agora eu penso nisto, que não sabendo a que hora o Senhor pode aparecer, eu pensei que seria bom pareceu agradar ao Espírito Santo que falássemos sobre isto. Então, e talvez voltássemos a isto novamente 2 ou 3 vezes, porque eu não tenho suficiente tempo para expor tudo isto. Quando você dá com um tema que pode ser um pouco de tropeço para alguém, você não pode levá-lo por toda a trajetória e esclarecê-lo. Então você volta novamente para apanhar o próximo tema. E logo mais tarde, se o Senhor permitir, quando chegarmos aos 12 selos, melhor, me perdoe, ao capítulo 12 de Apocalipse,
o qual está entre a vinda do Senhor e a finalização das trombetas, e assim sucessivamente. Trataremos de trazer isso outra vez para mostrar quem é Satanás, o que ele fez, de onde ele vem, qual é o seu propósito e como sua grande beleza que lhe foi dada é seu propósito, e como sua grande beleza que lhe foi dada causou sua queda. Seu engano lhe fez cair a beleza. Então, como que a impossibilidade para algum homem que deseja olhar para isto corretamente? Essa semente da serpente, eu faço um desafio a isso. A qualquer um vem que deseja olhar para isso com comum entendimento. Um menino pode ver isto. Vem? Agora chegaremos a isto mais tarde. Agora, nós entendemos aqui que estas duas escrituras, a razão por que leio 2 Pedro, capítulo 3, e o comparo, mas João nunca escreveu como Pedro fez, vê? Entendemos que este grande lar da noiva há de estar aqui na terra. Amém. Amém. Nós somos terrestres. Às vezes nós usamos o termo, nós vamos morar no céu. Mas na verdade, nós vamos dar uma passada lá. E depois retornaremos para cá. Amém. Que é nosso lugar. Nossa. Amém? Amém. Aqui é o nosso lugar, nós somos terrenos. Amém. E o lugar de nossa habitação, a nossa casa, é aqui. Mas não cheio de pecado da forma que está. Verdade. Deus, no começo, Ele preparou aqui. Como que Deus preparou aqui para o homem viver? Se você sair da atmosfera terrestre, vocês que estudam, já foram na escola, vocês sabem disso. Não há possibilidade de você viver. Eles falam da Lua, falam de Marte, falam dos planetas, mas não há condição de viver ali. Agora, você entenda, por favor, se Deus quiser, Ele cria uma maneira para... Ele cria um ambiente para ter vida, mas Ele não criou, Ele criou aqui na Terra. Verdade. Então, para que o homem pudesse habitar aqui, Deus limpou a atmosfera do planeta. Ele criou aqui um balão de oxigênio, Amém. aonde nós vivemos aqui. Ele afastou os gases venenosos. Se há algum veneno hoje é porque Satanás, através do homem, injetou isso, perverteu. Verdade. Mas no princípio não era assim. Antes do pecado não era assim. Deus criou, Ele formou, o profeta dá a entender que Ele limpou esse ambiente para colocar Adão e Eva aqui. De tal maneira que aqui
era impossível criar pragas, espinhos. Se há algum espinho, é porque foi pervertido a coisa. Como você sabe, o diabo não cria nada, ele perverte. O pecado, o irmão Branham diz, ele não é nada mais do que a justiça pervertida. O pecado, a injustiça, é a justiça pervertida. O pecado, a incredulidade, é o pecado, é a justiça que foi pervertida. A crença foi pervertida. E com isso, trouxe os frutos do pecado, que é prostituição, ira, que mais? Lascívia, roubo, mentira. Tudo isso são frutos do pecado, da perversão. E é bom que você guarde isso. Isso que você vê aquele homem fazendo, aquela mulher fazendo, aquilo que você chama de pecado é fruto do pecado. Porque quando ele crê na palavra de Deus e o Espírito Santo entra aí, então ele passa a produzir outro tipo de fruto, os frutos do Espírito. O qual é amor, paz, longanimidade, paciência, e assim vai. Benignidade, bondade, misericórdia, e aí vai se estendendo. Frutos do Espírito. Mas quando você vê as obras da carne se proliferando, ira, murmuração, contenda, difamação, isso é fruto da incredulidade, da carne. Por isso que Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E todo murmurador, ele tem razão. Todo difamador, ele tem a sua razão. Se você for escutar, você vai ver que ele está coberto de razão. Tem razão mesmo. Mas um cristão, ele só tem uma razão: Cristo. O irmão Branham continua dizendo aqui, ele diz, e agora, se você ler, ele diz, nunca escreveu como Pedro fez, vem parágrafo 53. Entendemos que este grande lar da noiva há de estar aqui na terra. Amém. E agora, se você ler, tal como Apocalipse 21, o capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo aqui disse, o profeta disse que vi um novo céu e uma nova terra, soa como se viesse uma aniquilação. Agora, a maneira pela qual eu sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Amém? Amém. Graças a Deus. É impossível para um cristão, um pregador, crer na mensagem e não orar. Porque o Espírito da palavra vai guiá-lo à oração. É impossível para um irmão, uma irmã, ler a mensagem, ouvir a mensagem e não ser dirigido a orar. É estranho isso.
escreveu a palavra, foi debaixo de oração, ele tem que dirigir aqueles que estão ouvindo e lendo a mesma palavra a orar. Isso não é um dom. Mas não, eu não tenho dom de oração. Mas que negócio é esse? Não tem dom de oração. Glória a Deus. Às vezes não tem dom de oração, mas tem dom de falar o que não deve. Mas você sabe por que faz isso? Porque é falta de oração. Se orasse mais e falasse menos, e ouvisse mais a Deus, Glória a Deus. escutasse mais a Deus, Amém. as coisas terminariam, as turbulências, as agitações terminariam. Glória a Deus. Pastor, eu vou na igreja, me dá um sono. Eu sei por que dá sono. Porque aquele espírito maligno se afasta. E daí teu espírito acalma e começa a descansar. Glória a Deus. Mas sai da porta para fora, não tem mais tempo para Deus. É uma perturbação. E perturba os que querem estar perto de Deus. Glória a Deus. Agora, a maneira pela qual eu sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Amém, Jesus. Graças. Tem gente que acha assim, não, eu já escutei programa de rádio, eu já li a mensagem, agora é só trabalhar. É? Isso aí não é bater cartão, não. Glória a Deus. Aí, ao invés de ele receber o Espírito Santo, ele recebe um espírito duro. É igual aquele indivíduo que trabalha numa firma, todo dia de manhã ele vai lá e bate o cartão, entrou para dentro, esqueça. Mas um cristão não é assim, não. Um cristão, ele anda em constante oração. Jesus disse, orai sem cessar. O profeta veio e completou, a noiva orará a cada segundo. Glória a Deus. Amém, Senhor. Não é murmura a cada segundo. Não é difama a cada segundo. Não é falando a cada segundo. Mas ora a cada segundo. Anda em espírito, canta em espírito, vive no Espírito de Deus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Assim, o Espírito Santo, o teu espírito foi batizado com o Espírito Celestial, Amém. o Espírito da Palavra. Graças. Deus e o homem se tornaram um. Glória a Deus. Deus em você. Cristo naquela moça, Cristo naquela mulher, Cristo naquele homem. Cristo naquele rapaz. Cristo, a palavra, vivendo em carnes humanas. Ele volta
Ele diz assim: agora, a maneira pela qual eu sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Graças a Deus. Aleluia. Aquela mãe que criou seus filhos debaixo da oração. Aquele pai que criou seus filhos debaixo da oração. É porque a mensagem que ele recebeu, quem a encontrou, também a encontrou debaixo de oração. Não é uma reza de um terço, não é uma repetição de palavra, não é um rosário de palavra, mas é uma inspiração, é uma conexão entre o homem e Deus. Deus fala, o homem ouve, o homem fala, Deus ouve a mulher, e assim por diante. É um contato pessoal. Não é um jogo de palavras vazia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe? E ele desfruta ali um pedacinho do novo céu. Amém. E da nova terra. Amém, Jesus. Ele diz assim: estarei assentado em oração e alguma coisa me é revelada. Amém? Amém. Pastor, não tenho tempo agora. Glória a Deus. Graças a Deus. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Mas o profeta tinha tempo para ouvir a Deus. Você tem tempo para ouvir o profeta? Ele tinha tempo para orar. Você tem tempo? Glória a Deus, glória a Jesus. E espero uns poucos minutos e vejo se isso está correto. Então eu sinto isto mais perto. E então algumas vezes eu permaneço aguardando até romper-se uma visão. Porém, quando começa a vir, estou convencido que vem de Deus, então eu vou às Escrituras. Ah, que revelação! Que coisa gloriosa! Então eu vou às Escrituras. Oh, só tem que ser o Espírito de Cristo. Amém. Pois o Espírito de Cristo diz: quando Ele vier, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. De tudo que está escrito. Primeira coisa que o Espírito de Deus fez com o profeta foi guiá-lo às Escrituras. Primeira coisa que o profeta de Deus fez foi tomar as Escrituras e nos guiar para dentro dela, nos levar para as Escrituras. Para onde você está indo? Glória a Deus.
o mensageiro foi guiado às Escrituras. E se você ouve o mensageiro, ele te guiará a palavra para dentro das Escrituras. Graças ao Senhor. Ver, isto é, ser a confirmação de cada coisa espiritual que é feita. Porque a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo, através do profeta, não te distancia da Bíblia, mas te leva para dentro da palavra, te posiciona dentro das Escrituras. Isso serve para o mais moço, serve para o mais velho, serve para a mulher, serve para o homem, serve para a moça, serve para o rapaz. Te posiciona dentro da palavra. Glória a Deus. Aleluia! Graças ao Senhor. Pois a palavra de Deus é vida. Amém, Jesus. Glória. Deus te coloca ali posicionado através desta Bíblia, através da mensagem, te coloca em condição de pé firme. Glória. Você não é uma cana agitada pelo vento, sacudida pelas tempestades doutrinárias. Santo é o Senhor. Mas é alguém que está firme, que recebeu a revelação da mensagem, e a revelação da mensagem te posiciona dentro das Escrituras. Amém. Vê? Este é o seu corpo, a palavra. E agora, nisso talvez eu encontre um lugar nas Escrituras onde não pareça correto e me indago, me pergunto, né? E eu volto novamente à oração. Vou ler de novo. Se eu pudesse, eu abriria o coração de cada homem para essa expressão e de cada mulher. Mas eu não posso, só cabe ao Espírito de Deus. Se ele encontrar um coração eleito para isso. Ele diz, eu me indago onde não me pareça correto e me indago. E eu volto novamente à oração. Eu pensei que o irmão Bram ia sair por aí, falando qualquer coisa, agindo levianamente. Não, eu volto à oração. Aleluia. Graças. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu volto à oração. E aquilo vem de novo. E então eu começo a examinar minha Escritura. Eu começo a ver dentro das Escrituras de volta. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais
terdes nela a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Ele diz assim, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir após mim para terdes vida. Nem examinar o grupo, a panela de fariseu, de saduceu, de sacerdote, mas a Escritura. Não é examinar a religião tal, não é examinar a igreja tal, mas a Escritura disse, eu volto a examinar minha Escritura, quer dizer, a Escritura que ele estava lendo. Mas ele jamais saiu atropelando as coisas. Você não vê o profeta sair agitado. Oh, ainda que tenha a revelação, e às vezes ele mesmo não entendendo, tinha que voltar ali, em oração, que a revelação vem de Deus. Fala, mas isso era o profeta. Você é filho de profeta. Agora ele entregou a revelação. Como é que você recebe isso? Agora, a nossa Bíblia está escrita em inglês. Em inglês, as palavras mudam o tempo todo. Por exemplo, São João 14 diz, na casa de meu pai há muitas mansões. Uma mansão numa casa. Bem, então o que você faz com aquilo? Então, é retornar ao original e ver o que a James referia. Ou voltar a Hebreus. Ou grego. Da primeira tradução. E ali diz, no reino de meu pai há muitos palácios. Bem, então, você toma ao tempo em que o tradutor traduziu para King James, rei Tiago. James Tiago. O rei era chamado em inglês uma casa. Ou seja, o reino era chamado em inglês uma casa. E o reino era um pai sobre seus delegados. Esta é a razão pela qual eles traduziram, na casa de meu pai há muitas mansões ou muitas moradas, né? Vê? Você entendeu? Na nossa diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Como é que é? Muitas moradas dentro de uma casa. No reino de meu pai. Eu acho que poucos se dão atenção a isso, ao que está lendo, né? Na casa, nós cita isso continuamente. Na casa de meu pai há muitas moradas. Como que vai ter muitas moradas dentro de uma casa? No inglês é na casa de meu pai há muitas mansões. E o irmão Branham se incomodou com isso. Mas como é que pode ser isso?
Depois ele entendeu. É no reino do meu Pai. Graças a Deus. Há muitas moradas. Veja bem, esta é a razão pela qual eles traduziram: na casa de meu Pai há muitas mansões, vem. E então você obtém as palavras, você tem que esquadrinhá-las. Amém. Então você vê que esta inspiração neste púlpito, esta manhã, eu digo, nenhuma vez tem sido outra coisa senão de contínuo a Escritura. Amém. Meu Deus, como pode o Espírito de Deus ser tão fino? Vou repetir. Então você vê que esta inspiração neste púlpito, esta manhã, eu digo, nenhuma vez tem sido outra coisa senão de contínuo a Escritura. Não é questão desse falou, daquele falou. A Escritura tem que ter uma continuação. Amém. O profeta que está dizendo isto. Amém. Isto é como a semente da serpente. E todas estas outras coisas vêm. Não se pode ter doutrinas criadas na base do diz-que-me diz-que. Mas o irmão Branham vinha sendo profeta e tomava aquilo de contínuo e ia levando. Olha, você não tem essa habilidade de um profeta, mas você pode parar para ouvir e ter um discernimento daquilo. Se a Escritura está tendo uma continuação ou não. Se não tem, para. Porém, e é verdadeiramente, se um indivíduo lesse e dissesse: na casa de meu pai há muitas mansões, se você não se detivesse para estudar, orar, você estaria todo confundido. Já pensou? Vem, mas simplesmente permaneça orando. Amém. Amém? Graças. É o que ninguém quer hoje. Isso que é campanha. Campanha disso, campanha daquilo. É o que as pessoas querem. Ore por mim. E assim vai. Mas todos querem a Escritura. Mas não quer a coisa por completo. Vem, mas simplesmente permaneça orando. Deus sempre faz isso correto. Amém. É a mensagem traduzida por G.O., Goiânia. Você não pensa que você pegar uma mensagem da voz de Deus vai mudar, não, que não vai não. O sentido do assunto é o mesmo. Eu confesso para vocês, eu ainda não vi mudar. Deus sempre faz isto correto. E isto vem de Deus. Amém. O Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé.
Senhor Deus, Sim, Senhor Jesus. obrigado por este bom tempo Verdade, Pai. que temos tido aqui, Graças te damos, por termos ouvido Senhor. a Tua palavra. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Apenas um lembrete. Quando se estiver ouvindo a voz do irmão Brana, ou mesmo a pregação aqui no vídeo do pastor Joaquim, ou de outro pastor, esta não é a hora de você ler a Bíblia. Esta é a hora de você ouvir. Amém. Tá? Isso não é uma correção, é uma orientação. Amém. Tá? Na hora que está pregando, não é hora de se desfolhar a Bíblia. Pode ser a pessoa, o pastor no púlpito, ou quem estiver pregando, e pode ser a transmissão, e pode ser a voz do profeta. Esta não é a hora de você estar ligado em outro assunto, mas de você estar acompanhando, prestando atenção. Tá? Deus te abençoe. Amém. Eu creio que Deus já te abençoou. Amém. No nome de Jesus Cristo, que você tenha saúde. Se você está doente, está enfermo, que você tenha saúde no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, leva-nos de regresso, no nome santo do Senhor, para os nossos lares. Amém. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus nos abençoe. Amém.